Olá, internet espectadores, eu sou o Bruno Germano e hoje eu chamei a Júlia pra gente falar sobre engenharias. Olá, internet espectadores, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje a gente vai falar sobre duas engenharias, engenharia de software e engenharia da computação. Eu sou engenheiro de software e pedi a ajuda da Júlia, que é engenheira da computação, para fazer esse vídeo. A ideia aqui é ajudar você a escolher o melhor caminho para você, engenharia da computação ou engenharia de software. Antes da gente continuar o vídeo, vocês precisam conhecer um pouquinho da Júlia. Eu me chamo Júlia, eu sou engenheira de computação, eu sou inventora também, gosto de utilizar a tecnologia para construir um monte de maluquice que vem na minha cabeça. Também sou sócia fundadora de uma startup chamada Eletroblocks. Na Eletroblocks eu trabalho mais especificamente como projetista de hardware e também produzo conteúdo aqui para internet, no canal maravilhoso chamado Laboratório da Júlia. Agora é tua vez, Germano, me conta quem é o Germano. Bom, eu acho que a maioria por aqui já me conhece, mas eu vou tentar resumir. Além de criador de conteúdo, fazendo vídeos aqui no canal e criando conteúdo em outras plataformas e em outros canais, eu sou engenheiro de software. Vamos dizer que 80% do meu tempo eu estou programando, trabalhando como engenheiro de software. Eu trabalho remotamente para duas empresas gringas, então eu trabalho daqui de São Paulo, da minha casa, para empresas fora do país. Majoritariamente o meu trabalho é escrever código. Apesar de eu fazer outras coisas também no meio tempo do meu dia a dia, a maior parte do meu tempo é escrevendo códigos. Júlia, eu queria saber, para você chegar aqui hoje e falar que você é uma engenheira da computação, o que você estudou e onde você estudou? Eu estudei na Universidade do Vale do Itajaí, em Itajaí, Santa Catarina, que é onde eu moro até hoje. E tu, onde é que tu estudou? Eu vou te dizer que eu não sou nenhum exemplo em matéria de estudo, porque eu tenho uma linha de estudo muito conturbada. Eu comecei a estudar quando eu estava ainda no meu colegial, eu fiz curso técnico de informática, lá eu aprendi toda a base de tudo que eu sei hoje. Aprendi sobre sistemas operacionais, redes, eletrônica, programação, bancos de dados, eu aprendi muita coisa, mas tudo à base de todas essas coisas. Eu fiz curso técnico no Senac, aqui em São Paulo, e assim que eu terminei meu curso técnico, eu já comecei a trabalhar e também entrei na faculdade. Eu entrei como bolsista no Mackenzie aqui em São Paulo. E é aí que eu me transformo em péssimo exemplo de estudo e de carreira acadêmica. Como eu já trabalhava na área, eu já sentia que eu estava pronto e não precisava tanto da faculdade. Isso fez com que eu não levasse tão a sério a minha faculdade e pegasse uma série de DPs e até chegasse a perder a minha bolsa. Então eu fiz 6 anos de faculdade, jubilei o curso, quer dizer, perdi o tempo de me formar, fiz outra matrícula, essa nova matrícula sem nenhuma bolsa, cursei mais 2 anos e depois de 2 anos eu ainda não terminei o curso e desisti. Ao todo eu cursei 8 anos de sistemas de informação no Mackenzie e nunca concluí. E é aqui que a gente vai começar a comparar os dois caminhos de carreira. Júlia, quem cursou engenharia da computação pode trabalhar em que área, trabalhar com o quê? E qual foi a sua opção quando você pôde escolher aí em que caminho você ia trabalhar? Sabe que essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque a engenharia de computação ela não te coloca dentro de uma caixinha e te deixa preparado para trabalhar com determinada coisa. A engenharia de computação ela é muito ampla, então durante a graduação tu vai ter uma visão sobre o hardware, tu vai ter uma visão sobre o software e tu vai saber muito bem comunicar essas duas coisas. Diferente, por exemplo, de um curso como ciência da computação que vai te dar um olhar muito maior para o software, ou uma engenharia elétrica ou eletrônica que vai te dar um olhar muito mais aprofundado para o hardware. Na engenharia de computação, tu consegue caminhar bem entre essas áreas e no final da graduação ou até durante a graduação tu vai conseguir se identificar onde que tu quer se especializar um pouquinho mais. Uma boa analogia que a gente pode fazer é talvez com o curso de medicina, onde a pessoa que está lá cursando medicina, ela vai observar o corpinho humano como um completo, mas no final da graduação ela vai escolher se ela vai querer se especializar em consertar olhos ou consertar dedões do pé. Não sei se consertar é a palavra certa, e se é uma boa analogia, mas é mais ou menos isso. O engenheiro de computação ele vai olhar para a área de tecnologia meio que num geral e depois é necessário sim se especializar e entender aonde que tu tem mais afinidade. Mas, Germano, me conta uma coisa. Tu estudou sistemas para informação, mas hoje tu trabalha como engenheiro de software. Como foi que isso aconteceu? Bom, apesar de eu carregar esse título de engenheiro de software, não veio um título por causa da minha carreira acadêmica. Como eu disse, eu nunca terminei minha faculdade. Mas isso veio pela minha experiência. Acabou que o mercado,
O mercado de trabalho me chama como engenheiro de software por causa das habilidades que eu acumulei ao longo do tempo e também por causa da minha experiência que eu construí em todo esse tempo na minha carreira. Desde o meu primeiro emprego até hoje, eu escrevo códigos e trabalho com software. Eu acho que o primeiro maior erro da minha carreira foi escolher o curso de sistemas de informação para mim. Como eu já sabia que eu queria ser um engenheiro de software, eu deveria ter escolhido ciências da computação. O curso de sistemas de informação forma você uma pessoa um pouco mais ampla para o mercado. Eu costumo dizer que esse curso de sistemas de informação é como se fosse o curso de administração, mas com foco em tecnologia. O objetivo final do curso é formar gestores e gerentes ou até executivos da área de tecnologia e não, vamos dizer, operários e programadores e desenvolvedores assim como eu queria seguir. Júlia, vem cá, você me falou vários momentos sobre eletroblocks, mas o que exatamente são os eletroblocks? Eu entendi, agora eu sei como que as coisas se conectaram. Mas vai ser um prazer te contar sobre os eletroblocks. Os eletroblocks, eles são blocos que funcionam como componentes eletrônicos. Cada um tem uma funcionalidade. Eu posso mostrar eles funcionando aqui, que acho que vai até ficar mais fácil para vocês entenderem. Então eu tenho o bloco energia, tenho o power bank, vou conectar o bloco energia no power bank, e agora eu posso pegar outro bloquinho, como o bloco LED. É só conectar que o LED vai acender. Eles são magnéticos. Eles não permitem que conexões erradas sejam feitas entre eles, e dependendo dos bloquinhos que a gente vai conectando nesse circuito, o circuito vai tendo diferentes funcionalidades. Eu posso pegar outro bloquinho, como o potenciômetro, e botar entre a energia e o LED. E agora não só acender o meu LED, eu vou poder controlar a intensidade que esse LED vai brilhar, né? A quantidade de energia que passa para o meu LED. Hoje a gente já desenvolveu 10 diferentes blocos. E são esses 10 diferentes blocos que a gente vai fazer a nossa entrada no mercado. Na verdade, a gente já está trabalhando nesse projeto há 3 anos e vai ser o primeiro momento que a gente vai, de fato, entrar no mercado. Tá gerando assim uma ansiedade muito grande da gente, uma expectativa muito grande em lançar esse produto. E falando sobre a minha atuação, quando eu me apresentei como projetista de hardware e trabalhando nessa parte de desenvolvimento de hardware dos eletroblocks, quando vocês observam aqui atrás, ó, essa plaquinha com esses componentes eletrônicos, é isso aqui que eu faço, né? Eu faço o projeto de hardware desde o momento onde eu seleciono os componentes eletrônicos, desenho a placa, posiciono na placa, mando fabricar, e hoje em dia até na parte de fato montagem eu estou trabalhando porque estamos começando. E o nosso lançamento vai ser no Catarse no dia 12 de maio, tá bem pertinho. Então se vocês quiserem ter mais informações de como que vai acontecer o lançamento e até conhecer mais o nosso produto, o que dá para fazer com ele, todos os exemplos que a gente já desenvolveu utilizando eletroblocks, inclusive tem uma máquina de doces muito maneiraça que eu estou fazendo, então vocês vão gostar também de conhecer ela. Muito bonita a minha máquina de doces. Então se vocês quiserem ficar pertinho da gente, quiserem conhecer mais esse produto, segue a gente lá no Instagram, @eletroblocks. Como a gente está muito didático hoje, a gente preparou aqui 5 perguntas para que você possa responder e entender quais são os melhores caminhos para você e saber se engenharia da computação ou engenharia de software é o seu caminho. Então vamos responder essas perguntas, espero que o pessoal consiga entender qual que é a sua engenharia depois das nossas respostas. Você gosta de ver o resultado do seu trabalho mais rápido ou você consegue investir mais tempo para ver um resultado maior lá na frente? Na engenharia de computação e principalmente nessa área de desenvolvimento de hardware, eu acho um pouco difícil tu sentar em uma tarde e ter início, meio e fim de um projeto. Então tu precisa sim investir mais tempo. Até porque existem algumas etapas que não vai depender do teu trabalho. Tu vai ter que mandar, por exemplo, a tua placa para ser fabricada em uma fábrica e, poxa, tem que esperar o tempo deles te entregarem. Depois tu vai receber as placas, tu vai montar os componentes eletrônicos nela e às vezes é nesse momento que tu vai identificar um erro, que daí tu vai ter que voltar lá para o momento de idealização do projeto, entender quais foram os errinhos ali que tu fez, às vezes na tua simulação, no teu esquemático, consertar esse erro, mandar fabricar de novo, receber, montar e verificar se está tudo certo. Então existe um processo que precisa ser seguido, não tem muito como fugir dele. Mas, sinceramente, eu até gosto desse processo, porque eu gosto de ver a minha ideia evoluindo, né? Então, desde lá do momento onde eu só idealizei como que seria esse circuito, como que seria essa placa, e ver esse caminho acontecendo, para mim é bastante satisfatório, eu gosto. Eu sou uma pessoa que gosto de ver o resultado do meu trabalho mais rápido. Eu poderia te dizer aqui que em poucas horas, em alguns momentos até minutos, eu consigo me concentrar, me dedicar, escrever algumas linhas de código e já ver esse software, esse programa funcionando. Já teve vezes que, sei lá, em 2 horas eu tive ideia de fazer uma coisa
escrevi os códigos, testei e coloquei em produção para funcionar definitivamente. É sério, são coisas que eu uso até hoje que eu construí em pouquíssimo tempo. Claro que isso é uma exceção, algumas vezes a gente tem que se dedicar um pouquinho mais para ver um resultado, mas eu vou te dizer que comparando com a engenharia da computação, eu consigo ver os meus resultados em um software muito mais rápido. Você prefere ver o resultado do seu trabalho na sua mão ou dentro de uma tela? Essa eu não tenho dúvidas. Eu prefiro muito mais conseguir tocar nas coisas que eu tô produzindo. Isso aqui pra mim não tem preço, assim, tu poder construir alguma coisa que estava no mundo das ideias e agora tá na tua mão, de fato, consegue pegar, consegue dar para as pessoas utilizarem. Isso daqui pra mim traz uma satisfação muito grande. Então eu prefiro poder tocar nos meus projetos. Claro que isso daqui não é regra, em alguns momentos o meu trabalho eu também consigo tocar ele, assim quando eu programo alguma coisa para automatizar minha casa ou programo alguma coisa de internet das coisas, a gente toca essas coisas. Mas na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, o resultado do meu trabalho está dentro de uma tela, seja ele dentro de um resultado de um servidor, ou seja dentro de um site, dentro de um aplicativo, dentro de um programa. A maioria das vezes, assim, matadora, mais de 90% do resultado do meu trabalho é dentro de uma tela. Como a gente está falando de engenharia de software, o software é sempre parte de uma ideia, é a parte lógica de uma solução tecnológica, não necessariamente uma parte física. E hoje, o jeito que a gente mais usa para mostrar o resultado é uma tela. Você gostaria de trabalhar só com o computador ou você gostaria de usar mais ferramentas e equipamentos? O computador, ele é uma ferramenta essencial para o meu trabalho, mas com toda certeza ele não é a única. Eu preciso de outros equipamentos, eu preciso de componentes eletrônicos, eu preciso de protoboard, fio, ferro de solda, até para poder testar os meus protótipos. Isso também falando e focando um pouquinho mais na parte de desenvolvimento de hardware. Isso traz uma desvantagem por conta de que eu não posso fazer início, meio e fim de um projeto em qualquer lugar, que não é só o meu computador, não é só levar o meu computador que vai dar tudo certo. Eu preciso ter um espaço, eu preciso ter ferramentas para poder fazer o que eu quero. Então, existe sim essa desvantagem. Mas também tem um outro lado. Eu gosto muito de ter o meu espaço, eu gosto de ter o meu laboratório, eu gosto de ter minhas ferramentas e eu gosto muito de fazer trabalhos manuais. Então, por mais que seja uma desvantagem, ainda assim, como eu gosto muito dessa parte, para mim é quase uma vantagem. Mas eu sei que pra ti é um pouquinho diferente, né, Germano? Bom, nesse caso aqui, é sério, o meu trabalho é majoritariamente no computador. O meu trabalho é ler, entender dificuldades de um negócio ou dificuldades de alguma coisa que esteja acontecendo, escrever códigos para isso e testar esses códigos e até implementar esses códigos. Tudo isso acontece dentro do computador. Eu só preciso de uma ferramenta que é o computador para executar todas as minhas atividades. Claro que em alguns momentos eu preciso de mais computadores, como servidores e tudo mais, mas eu acesso todos eles do meu computador. Me diz aí, você é do tipo da pessoa que consegue ficar horas usando o computador para fazer o seu trabalho ou você prefere usar várias outras ferramentas, vários outros equipamentos? Eu sou do time do computador, eu sou do time da engenharia de software. Você gostaria que a sua mãe pudesse usar as coisas que você faz? Nossa, essa é uma ótima pergunta, porque por mais que eu não consiga às vezes explicar para minha mãe ou para outras pessoas o que eu faço, ou de fato o meu trabalho, eu ainda consigo mostrar o resultado. Porque se eu chego pra minha mãe e dou pra ela, na mão dela, os eletroblocos e digo assim, mãe, eu peguei esse negocinho pequenininho aqui, que é um componente eletrônico, e grudei aqui em cima, esse é o meu trabalho. Ela ainda consegue entender o que é que eu faço e consegue ver e tocar, visualizar e compreender o resultado do meu trabalho. Isso pra mim é assim bastante importante, porque eu gosto de mostrar para as pessoas o que eu fiz, eu gosto de surpreender as pessoas com o meu trabalho. Não tinha parado para pensar assim tão a fundo sobre a importância de conseguir explicar para minha mãe ou para outras pessoas o resultado do meu trabalho, mas eu acho que sim, eu acho que é muito importante para mim. Ó, essa pergunta tem uma pegadinha aí, mas eu vou te explicar o que a gente pensou. A minha mãe, quando usa um aplicativo ou um programa que eu fiz, ela não sabe qual parte eu fiz e talvez ela não consiga nem identificar qual é a parte que eu fiz. Em geral, aonde eu trabalho com equipes grandes, onde cada pessoa fica responsável por um pedacinho do programa, do aplicativo, da aplicação. E acaba que os meus códigos estão lá no meio misturado com o código de um monte de outra pessoa e a minha mãe pode até usar o aplicativo, o programa, o site que eu fiz, mas ela não vai conseguir ver o que eu fiz. Foi por esse motivo que durante muito tempo eu me dediquei a front-end, porque assim minha mãe poderia conseguir
olhar e ver o que eu faço. Mas hoje, atualmente, eu tenho me dedicado muito mais ao back-end. É impossível minha mãe entender o que eu fiz ali. Mas estou ok com isso. Front-end minha mãe consegue ainda ver. Às vezes eu escrevo uns front-endzinhos. Você lida bem com os erros e as dificuldades do seu trabalho? Bom, lidar bem com erros sempre é uma coisa delicada, né? Não dá pra dizer que eu adoro errar e que eu acho maravilhoso quando eu encontro um erro numa placa minha que ela chegou agora, demorou 3 meses para me desenvolver, fazer, mandar fabricar e agora que eu vi esse erro. Não é uma coisa feliz. Só que o desenvolvimento de hardware, ele acaba te deixando bem calejado quanto a isso, assim, porque não tem muito como tu fugir. Só vai conseguir validar de verdade o teu produto quando ele estiver físico na tua mão e tu puder utilizar ele e realizar os testes. Claro que a gente tenta o máximo possível minimizar esses erros no momento de projeto, mas acaba passando, não é exclusividade do meu trabalho que estou começando na área de cometer esses erros. A gente vê esses erros acontecendo em diversos produtos que já estão no mercado, inclusive. Mesmo sendo sempre algo difícil, eu preciso lidar com isso. E todo erro ele acaba machucando muito, porque não é tão fácil como lançar uma nova atualização. Para mim, lançar uma nova atualização de um produto de hardware, eu preciso fazer recall dos anteriores e enviar placas novas, ou até lançar um novo produto no mercado. Então, não é muito fácil, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. Eu já até fiz vídeo sobre isso, que uma das maiores lições que eu tive trabalhando como desenvolvedor foi aprender a lidar com os meus erros. Só que lidar com os erros na engenharia de software é uma coisa muito mais fácil do que a Júlia me disse aí sobre lidar com erros na engenharia da computação. Na engenharia de software, às vezes eu recebo a notificação desse problema muito rápido, porque a gente tem jeitos, ferramentas e maneiras das pessoas comunicar esses erros pra gente. É muito fácil eu encontrar e investigar esses erros e solucionar, é mais rápido ainda. Se o erro tá acontecendo na produção, eu consigo facilmente, ou nem tão facilmente, reproduzir no meu computador, mas repetir, investigar esse erro no meu computador, corrigir esse problema e mandar para um servidor. Em alguns momentos isso acontece de um dia para o outro ou até em horas, mas lidar com o meu erro é muito mais fácil do que lidar com o erro do jeito que a Júlia disse. Qualquer problema em software a gente resolve escrevendo código e mandando uma atualização nova dessa aplicação. Se você se identificou muito mais com as minhas respostas do que com as respostas da Júlia, pode ser que o seu caminho seja a engenharia de software. Mas, se você se identificou com as minhas respostas, então pode apostar na engenharia de computação, porque parece fazer muito mais o teu perfil. Júlia, muito obrigado por topar esse vídeo maluco aqui pra gente falar sobre engenharias e comparar o meu trabalho com o seu trabalho. Nossa, Germana, agradeço demais pelo convite, obrigado pelo espaço, obrigado também por ter aberto aí o espaço para mim falar sobre os Eletroblocks. Lembrando, pessoal, dia 12 de maio é o lançamento dos Eletroblocks. Se tu quiser ficar por dentro do nosso lançamento e conhecer mais esse produto, acesse nosso site ou segue a gente lá no Instagram. Então, se tu quiser apoiar um projeto de hardware desenvolvido por brasileiros, o qual agora tu conhece quem foi projetista de hardware, é só ficar ligado na gente e, a partir do dia 12 de maio, adquirir o teu kit Eletroblocks. Espero que a gente tenha conseguido também ajudar os internetospectadores a identificar qual que é a sua engenharia. Tchau, tchau, Germano. Muito obrigada. Um beijo a todos e espero ver vocês por aí. Tchau, tchau. E é claro que os links para você conhecer um pouco mais a Júlia estão aí na descrição. Tem aí o link do canal dela, o Laboratório da Júlia, e também tem o link para a campanha do Catarse que ela comentou aí do Eletroblocks. Ficou com alguma dúvida? Tem uma pergunta aí para que eu ou a Júlia responda? Deixa aí nos comentários. Não esquece também de deixar o seu like aqui e se inscrever no meu canal e se inscrever no canal da Júlia. Ativa o sino das notificações nos dois canais, assim você não perde nada do que vai rolar. Eu vou ficando por aqui, mas você não precisa ir embora não. Deixei aqui 2 vídeos relacionados, um meu ou um da Júlia. Vai lá, clica aqui no meu, a gente se encontra no outro vídeo, ou clica aqui no da Júlia e encontra ela lá. Até o próximo vídeo, tchau!